Bem-vindos então ao primeiro episódio de Só Te Digo Uma Coisa. Porquê é que fazemos isto? Porque queremos, porque podemos, mas não imitando Bruno Nogueira, para fomentar e talvez voltar a trazer aquele espírito FCTense que é tão conhecido. E hoje tenho comigo uma lenda viva da FCT. O ex-subdiretor para os assuntos pedagógicos, atualmente é professor auxiliar do Departamento de Química, na secção de Bioquímica e Biofísica, membro honorário da conta Unsunster da FCT, atual geek, portanto, professor Jorge Manuel Pinto Lampreia Pereira. Como está, professor? Bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Já agora lembraram-se de mim por causa dessa introdução, não é? Exatamente. Tudo bem, tenho muito gosto de estar aqui com vocês. Professor, dentro destas coisas todas que falei, este inúmero currículo, este vasto, o professor governa o mundo e nós não fazemos a mínima ideia. Já não governo. Já não governa, ok. Governava e não governava, não é? A única coisa que eu fazia era responder às coisas que vocês perguntavam. Às inúmeras coisas, porque eu lembro-me que aquele grupo FCT9 era... Não, pois. E como vocês de vez em quando perguntavam coisas completamente estapafúrdias, eu zangava-me com vocês e vocês comigo. E era assim que se E passavam assim as criou coisas. uma imagem incrivelmente enorme à sua volta. Não foi propositado, Sim, claro. como podem calcular, mas tem a ver um pouco com o meu feitio. Eu fico nervoso no sentido em que fico em pulgas. Eu estou aqui desde 82, de facto desde 83, porque o 82 foi 27 de dezembro, que não conta. Portanto, eu estou aqui desde 83, comecei neste tipo de cargos, de facto, logo na Comissão Pedagógica de Química Aplicada, e depois em 99 fui eleito pela primeira vez para presidente do Conselho Pedagógico. É claro que os tempos eram outros. Claro. Vocês são bastante mais novos. Nessa altura existia um fórum e eu comecei a responder no fórum. Depois, um dos estudantes da altura, não é colega vosso, porque uma vez eu disse que ia, durante 8 dias, não ia estar no fórum porque ia à Disney. À Disney de Paris. E houve um gracioso que disse: deixem lá o professor Lampreia sentar meninos ao colo. E aí fechou o fórum esse dia. Eu disse ao Centro de Informática e fechou o fórum esse dia. Não é? Ainda por cima, na altura, eram completamente anónimos. Podia nem ser um aluno da FCT. Passado uns tempos, nós sentimos necessidade de criar de novo outro fórum, ainda estávamos muito longe, não é? E criámos um fórum, mas esse aí para entrar era preciso entrar com as credenciais, ainda que eu podia não saber quem era, mas ficava registado quem é que entrava. E pronto, foi assim que continuou. Depois vieram os grupos de Facebook. Eu tenho Facebook que só uso para pôr coisas que não me quero esquecer. Não, tipo memórias, eu não estou nas redes sociais. Não faz parte das minhas convicções. E, portanto, depois começou. E vocês tinham sempre montes de dúvidas. A FCT nunca foi muito boa a fazer fluir a informação. E não estou só a dizer das direções ou assim para os estudantes. Estou a dizer mesmo porque sempre se usou um processo relativamente formal. Saíam despachos, saíam coisas que eram mandados para os departamentos e eram mandados para a Associação de Estudantes. Claro. Mas depois daí significava que as pessoas em cada sítio, os presidentes de departamentos, secretariados, tinham que fazer fluir e aquilo tinha tendência a ficar pelo caminho. Claro. É claro, para os docentes eu não estava preocupado, porque os problemas são outros, não é? De qualquer maneira. E como eu tinha aquele cargo, e tive durante 19 anos ao todo, não é? Os estudantes começavam a fazer perguntas, algumas delas perfeitamente desnecessárias. Claro. Basta virem ao site da FCT que estava lá. Infelizmente é sempre, não é? Mas pronto, não é? A preguiça. E, portanto, por causa disso eu comecei a responder. E algumas respostas depois íamos para outros assuntos e descambava tudo. Apesar de tudo, dentro de
Exatamente. Da normalidade. De aceitável. Exatamente. Porque eu lembro, há 4 anos, professor, o primeiro contacto ou a primeira vez que vi o professor foi na sessão de esclarecimento para os assuntos pedagógicos da FCT. Eu lembro-me de estar lá, a primeira vez que eu estava na faculdade, tremer de medo. Exatamente, tremer de medo, e vejo o professor, cabelo branco e Paulo Roxo, ir para o palco, bastante chateado, ou assim aquela postura mais, sou o professor, temos de ter respeito, eu sim senhor, a dizer que se nós não estássemos a chumbar, eu, ok, se calhar o primeiro contacto com a FCT é este, e foi aquela toda experiência de conhecer o professor, e depois é que cheguei cá fora, e entrar nesses grupos todos, e entrar nas redes sociais, que comecei a associar o professor Lampreia ao professor. Porque eu também me lembro de levar um sermão, não. Eu não tinha feito nada de mal, mas o professor ter dito uma coisa que era: vocês enviem-me as horas decentes. E enviem a dizer professor Lampreia, não é? Olha, Lampreia. E eu, ok, isto entrou-me, sim senhor. Isso não era para mim. Eu sei, eu percebi, professor. Porque acho que nunca recebi um e-mail a dizer: Jorge, podes-me ajudar aqui? Não, mas recebia muitos e os docentes também. Pois, acredito. E há docentes que não gostam mesmo nada. E eu até dizia isso naquela reunião dos calouros. Há muitos e-mails, hoje não sei, em que os alunos dizem Senhor Lampreia. Disse. E reparem, pode não ser professor coisa nenhuma, mas Senhor Lampreia, ou Senhor Silva, ou Senhor Costa, é que não é de certeza quando se manda um e-mail para um professor de uma cadeira. Claro. E provavelmente a maior parte dos alunos, e não me pensem como paternalista, não é isso que eu pretendo, é uma constatação de um facto de muitos anos, provavelmente a maior parte dos alunos não sabe que está a cometer uma gafe. Estão a ser... Senhor Lampreia é como eles tratam um adulto. Não estou a falar de mim. Sim, que recebia muitos de muitos sítios, mas os professores recebem vários dos seus alunos. Claro. E era isso. E há professores que ficam muito zangados. Claro. Não estou nada preocupado com o título, mas Senhor Lampreia, não. Senhor Lampreia não gostava. Eu lembro-me desse Senhor Lampreia. Não estava a lembrar, mas agora... Porque não pode ser porque é Portugal. Claro. Num outro país qualquer. Em França seria... Monsieur Lampreia sem problema nenhum, porque é assim que se tratam os professores. Quer dizer, não tem a ver, na Alemanha, nem pensar, não é? Claro. Portanto, isto depende muito dos... Aqui, Sr. Lampreia, é um bocadinho... não é boa ideia. Também não acho que não fica bem, professor. Não fica bem. Pronto. Esse facto de achar que não fica bem tem a ver como os seus ouvidos ouvem a construção. Exatamente. Não é habitual em Portugal. Não é mais nada. Claro, exatamente. Mas sim, professor, acho que é uma... Porque o professor comentou, quando entrei em contato consigo, tinha todo o gosto em falar connosco, mas que havia pelo menos 3.500 estudantes que não conheciam. E eu discordo, porque tá bem. Aquela foi este ano, com a pandemia e com as contas todas a criarem, que foi toda uma exponencial crescente de visualizações, por assim dizer. Pois, mas sabe, há 3.500 alunos que não têm cargo. Pois, exatamente. E para o ano são 4.600. E assim sucessivamente, 1.100 de cada vez. Para o ano é mais 1.600 a Senhor Lampreia. Pois, entretanto, se calhar, eu no outro dia disse isso a uns amigos meus, isto é muito engraçado, são coisas fora daqui. A minha enteada no outro dia teve num jantar da firma de uma amiga dela, de engenharia, em que não sei quantas pessoas que lá estavam eram ex-alunos daqui. E alguém estava a falar de não sei o que mais, não sei o meu nome, alguém ouviu o meu nome e ela disse: o Lampreia é meu padrasto, não sei o quê. O quê? Tu vivias na casa do Lampreia? Enfim, isto para dizer o quê? Eu nem sei, bem, eu esses conheço, eles sabem quem eu sou, porque já são engenheiros, portanto, são do tempo antigo, não é? Mas um dia destes, foi aí que eu me lembrei, daqui a 10 anos, ou 12, ou 15, há um mito urbano na faculdade de uma personalidade que se chamava assim, que ninguém sabe se existiu ou não, mas não faz mal. Existe, professor. Percebo. Mas acho que existe, porque há um emblema com a sua cara. Eu sei, agora... Espera aí, acho que eu tenho aqui. Eu já mandei V6. Já mandou V6? As minhas 2 filhas querem, as minhas 2 enteadas querem, o meu sobrinho quer, faz coleção de odas, etc. De modo que já mandei V6. Pois o professor recebeu um pedido. Olha, professor, podemos efetivamente meter a sua cara num emblema?
Foi isto. Não tem problema nenhum. Por acaso foi uma aluna minha que meteu. Deste ano. Foi uma aluna minha que fez essa coisa. Bordou todo para o concurso do Uncensored. Sim, sim. Mas pronto. São coisas. Há 4 anos atrás nunca imaginava ver o professor no emblema. Não, enfim. Pronto, É uma daquelas coisas, é uma daquelas coisas da escola. Claro. Isso é verdade, não é? Claro. A vantagem de estar cá desde 83 é que a escola, nós tentámos durante muito tempo tratar a escola 30 anos depois como era a vivência 30 anos antes. E algumas coisas conseguiu-se, não é? Okay. Esta escola é um bocado diferente, por exemplo, do técnico. Sim. Eu não digo sim, mas também de uma forma um bocado ignorante, porque não conheço, mas... Eu fiz o curso no técnico, não havia outra, não era no meu tempo. Exato. É claro, não é? Sim, claro. Sim, eu acho que mesmo agora, com a pandemia, consegue-se perceber um bocadinho a diferença entre as demais faculdades. Acho que a nossa faculdade, ou mesmo os nossos estudantes, viu-se uma clara diferença, digo eu, acho eu. Apesar de ter sido um bocado complicado. Foi. Um bocado complicado. Isso acredito que sim. Tanto para os estudantes, tanto para os docentes. Ninguém estava preparado para isto e toda a gente pensava no início que eram 2 meses ou 3. Eu lembro-me que daqui a 2 semanas vamos voltar a avaliar a situação. E passou quase um ano ou mais de um ano e meio. Mais de um ano. Ninguém estava preparado para isso. Claro. Pronto. São coisas da vida, infelizmente, mas pronto, o importante é isso. Professor, mas voltando às redes sociais. O professor diz que não usa redes e acho não, é muito raro. Claro. Mas o professor tem Instagram. Tem. A quantidade de mensagens que o professor deve ter recebido. Por acaso não recebi muitas. Não? Não. Nem nos esquemas de pirâmide? Não. O que é isso? Professor, esquemas de pirâmide é aquelas mensagens que recebemos de amigos mais... Já não falamos há muito tempo, querem falar de um projeto inovador para nos meter lá no esquema deles e... Não. Um bocadinho legal. Por acaso não, mas também... De facto, eu só tenho Instagram por causa da minha enteada e do meu cunhado que tira fotografias e que mete lá. De resto, não... Os esquemas de pirâmide é a base do Instagram, professor. Pois acredito, não é? Começa sempre da mesma maneira. Olá, como eu não gosto de fotografias, claro. Já estou tramado. Não, mas aquilo começa sempre da mesma maneira. Olá, tudo bem? Sei que não falámos há algum tempo, mas tens tempo para falarmos um bocadinho? Não. Mas pronto. Mas, professor, eu quando vi aquele vídeo do Tool, a primeira coisa que reparei foi a banda Tool, a banda sonora por trás. Portanto, incrível. E eu vejo os comentários. Eu não sei se a pessoa não vê os comentários, mas eu vejo. E o que eu reparo foi: Deus no céu, lampreia na FCT. Sim. Há sim umas coisas. De que curso é que é? Lamprey Boy, não sei, professor. Não sei. Não, de que curso é que é? Eu sou de mecânica. Então, no edifício 2 da informática, lá ao fundo, pelo corredor fora, um quadro de parede que eles tinham na parede, alguém desenhou um lampreia parecido com o que está no FCT, sem censura, tipo indiano, não sei o quê, com uma reza, com uma oração, que era aquilo que eles diziam que rezavam quando iam para os exames de análise. Confesso que já disse. Aí completamente... Confesso que já disse à Vé Lampreia antes de entrar no exame. Não foi de análise, mas já disse, professor. Mas vocês de facto deixam-me sem jeito, como dizem os brasileiros. Mas diga-me uma coisa, funcionou. Funcionou. Não funcionou certamente por causa de mim. Funcionou, acredito que sim. Funcionou por causa de vocês. Antes de entrar no meu exame de fluidos, disse à Vé Lampreia, fui tocar numa estátua, que é na taxa ali entre o 8 e o 9, sim. E aquilo funcionou. Pronto, funcionou. Cada um com as suas superstições, não é? Eu vou continuar a dizer que o professor, mas eu vejo comentários, Lamprey Boy, que lenda, que Deus, isto é tão bom que estou a tremer. The Return of the King. E eu penso, esta malta não foi a sua sessão de esclarecimento. Lamprey Boy. Foram. Professor Lamprey Boy. Sim, mas aí não fazia mal. Essas não faz mal. Claro. A minha sessão de esclarecimento era só para os e-mails. Não mandem e-mails aos docentes. Eu não tive muito atento nessa parte. Não mandem e-mails para os docentes a dizer Sr. Lampreia. Claro. Era só para isso. Mas Lamprey Boy aceitava. Se não tem problema. Nas redes sociais tudo é aceitável, não é? Claro, o que é que a gente há de fazer, não é? Mas há uma muito engraçada no FCT Nova que eu não sabia. Quando eu me despedi, em 2000, eu lembro-me desse post. Houve não sei quantos F do Press F
Tu pay Vi lá o meu. respect. Vi lá o meu. Bem, estava lá não sei quantos. Uns 300 Estava e lá. tal. ou Estava lá. Essa achei graça. Por acaso. Estava Tive lá. que ir ver o que era, porque eu não jogo. Sim. Mas Também pronto, não, mais outra que aprendi. também aprendi com isso, mas que eu não Mais sabia. outra que aprendi, não. Professor, mas no background vemos uma parede enorme cheia de Yodas. E eu, parece do Natais Horas. Aquilo é incrível, professor. Não sabia que o professor era. Quer dizer, sabia, mas não fazia a mínima ideia que o professor era assim tão fanático. Não, Mas é de Star faz. Wars ou só do Yoda? Eu sou fã do Star Wars. Em 1977, quando estava o primeiro filme, portanto, o quarto que era o primeiro, A New Hope. no Monumental, que já não há, eu fui ver sem saber o que ia ver e de repente sentei-me, estava sentado e começou o som a vir por cima de mim e de trás. Nunca tinha acontecido. E a nave apareceu. E naquela altura, aquele filme foi completamente fora do habitual. E eu leio muito ficção científica, já não tanto como de antes. E é muito engraçado porque, enfim, faz parte da lenda. O Star Wars mistura um conjunto de universos e de histórias muito variado. Não é? Ok. E as pessoas todas, naquela altura, ficaram completamente de olhos em bico com o filme. E depois a ideia do Yoda, posteriormente, é uma ideia dos diabos. É um boneco que nunca tinha sido inventado, não é? Com aquela característica. Não é? E pronto, eu fiquei fã do Yoda. Não é? Podemos jogar um jogo, professor? Podemos jogar um Então, jogo. professor, vamos jogar um jogo que os estudantes costumam jogar quando estão com uma cerveja na mão. E desculpa a expressão, mas é o Fuck, Marry, Kill. Portanto, professor, vamos lhe dar 3 opções de personagens de Star Wars e o professor vai ter que escolher uma opção para fazer com uma delas. Portanto, ou mata a pessoa, ou casa com a pessoa, ou passa uma noite romântica com a pessoa. Mas só uma noite. Não há cá Não há cá para a vida. Não há cá para a vida, é só uma noite. Acabou. Okay. A partir da meia-noite é tipo a Cinderela, vai sempre. Tá portanto, okay. Portanto, vamos olhar para o ecrã, professor. Temos o Baby Yoda, Sim. o C-3PO e o R2-D2. Sim. Agora a pessoa tem que escolher quem é que quer matar, com quem é que quer casar e com quem é que quer passar uma noite mais... Ei, não, pai. O que eu quero matar é o 3CPO. Ok. O que... Eu gostava do C-3PO. Ah pá, mas gosto mais do R2-D2 e do Baby Yoda. O R2-D2 mas se é o o meu professor ídolo. disser que quer passar uma noite amorosa com o Baby Yoda, isto vai lá com uma saber, professor. Pois vou, não, eu ia passar uma noite amorosa com o R2-D2. Ah, ok. Eu estava a ficar assustado. Isto é o meu lightsaber, professor, porque não tinha orçamento para mais. Sim, não, portanto... mas eu ia passar com o R2-D2. Ok. O R2-D2 é a minha segunda paixão? É a minha segunda paixão do Star Wars. Então casava com o Baby Yoda? Casava com o Baby Yoda, enfim. Acha que era uma vida feliz? Não, então agora. Certamente que ele com 50 anos ia viver até aos 900, coitado, ficava vivo em 3 tempos. Mas pronto, não. Ok, acho que podemos passar para o próximo. Ok. Stormtrooper, o Darth Maul e o Darth Vader. Pá. Agora é que me tramaram, pá. O Stormtrooper não acerta em nada. Não, o Stormtrooper. Bem, esse nem quer saber, não é? Mas os outros dois. Eu gosto do Darth Vader, mas não sei se era passar uma noite amorosa. Era um bocado complicado. Mas com o R2-D2 não era, professor. Isto não, a sua incoerência não está. Pois está bem, mas com o R2-D2 não era. Não era. Ele é querido, faz aqueles sons, a gente pode fazer festinhas. Agora, há aqueles dois... O Darth Vader faz um som esquisito. Sim, mas não se fazem festinhas ao Darth Vader. E ainda menos o outro. No capacete. Pois, talvez no capacete. Talvez no capacete. Então, o que é que o professor escolhia? Escolhia para quê? Para matar? Bom, para matar, para casar e para... Pronto. O de cima, do lado direito. Ok. O Darth Maul. O Darth Maul. Também é mais feioso, confesso. Não, e era... É mais feioso. Dando... O Yoda viu-se aflito. Viu-se aflito. Isso não se faz. E quem se mexe no Yoda não... Isso não se faz. Isso não se faz. Eu passava a noite com o Stormtrooper. Sei lá, quem é que lá está de baixo. Mas aquilo é um bocado mau. Tanta coisa. De casar com o Darth Vader é bom, que ele está velhote, está a dar... Ok, Gold Digger, gosto. Gosto. Incrível. Pronto, não é? Incrível. Portanto, acho que temos este slide. E agora
Pronto, aqui este que é mais... Bom, essa é Esta é fácil. Essa é fácil. Para Esta é mim é fácil. fácil, não é? Eu tenho uma cadela chamada Leia, portanto seria um bocado Pronto, esquisito eu não ter de é? passar uma noite amorosa com a Leia. Passava a noite com a Leia, sem problema. Claro. Ainda agora, sim, a atriz infelizmente Ainda, já... coitada, não é? Ainda, isso, coitada, não é? Já Claro. morreu. Agora, com quem é que eu casava com Eu com também. o Luke Skywalker? Eu também. Sim. Eu matava o outro. Sim. O outro na altura era um canastrão. Exatamente. Depois logo se fez, mas na altura era um canastrão. Exatamente. Agora, por último, para acabarmos... Pronto, aqui há isso. Passava a noite com o Chewbacca, A sério? que é confortável que se farta, matava o Jabba Uma noite e de casava com a verão, Yoda. professor, eu ficava cheio de calor. Pois está bem, mas não, vocês não se lembram, num dos episódios, que há alguém que diz que dormir nos braços de um Chewbacca é uma coisa do outro mundo? Acredito que plenamente. Por isso mas... é que... Agora, uma noite aqui verão na Caparica, ali nas costas do cão... Eu sei, mas eu preferia mesmo com o calor e tudo, e eu sou suado, encalorado. depois aquele som, nem me deixava dormir. Também é verdade. Mas eu tenho que dormir com o CPAP por causa da apneia do sono, de modo que, coitado, ele também não ficava bem. Será que o Chewbacca também tem apneia de sono? Também, se calhar, também tem. Não? Aquele som não é muito saudável. Não. Com o Jabba matava e com o Yoda casava para eu a também vida. matava o Jabba. Eu acho que dormir com o Jabba é mais... Nem sei. Não sei. Imagina, se não fosse sei. Noite... eu também não sei. Eu também não sei. Mas eu acho que para uma noite de verão o Jabba era melhor. Aquele muco todo podia refrescar-me. Não sei. Mas o Yoda então é casar com o Yoda. Sim, casar com o Yoda. Claro, confesso. Companheiro de uma vida. Claro. Isto parecia bem. Pronto, acho que esta parte está finito. Mas, professor, eu não sou... Eu gosto de Star Wars, vi os episódios todos. Portanto, vi o primeiro, o quarto. Sim, não. Pronto, isso é... Depende do que as pessoas querem dizer. Mas eu sou mais Harry Potter. Aliás, eu obriguei os meus pais... Obriguei? Sim, eu também vi todos. Obriguei os meus pais Aliás, vi todos e li também. Comprei os livros todos em hardcover antes de chegarem em paperback, logo no original e tudo. Sim, senhor, isso não tem problema nenhum. Mas vocês têm que olhar para as idades das pessoas, não é? Claro. Quando o Star Wars apareceu, eu tinha 22 anos, não é? Quando o Harry Potter apareceu, eu era pai de filhos. Apesar, Harry Potter... já não acharam graça nenhuma, não as minhas filhas, que beneficiaram de eu ter o Harry Potter tão cedo. Mas já não acharam graça nenhuma algumas pessoas que um homem da minha idade andasse a encomendar os Harry Potters de pensei que ir ao cinema, porque isso parecia eu quando fui à procura de Dory. Depois a seguir fui ao cinema, não é? Claro, porque eu quando fui à procura de Dory também estava no meio de uma excursão do ATL, portanto era eu, com 19 anos ou 20 anos ali, tipo, eu vou lá, tudo bem? Em literatura, a coisa mais espantosa dessas que li foi em 81 o Senhor dos Anéis. Que agora toda a gente se habituou, mas em 81 havia uma edição da Europa América. Aquilo era uma coisa do outro mundo. Todas as pessoas que eu conheço que leram naquela altura O Senhor dos Anéis não descansaram enquanto não chegaram ao fim. Só houve outra obra desse, bem, sem ser os clássicos, que isso há pessoas para todos os gostos, que foram os Milénios, que não tem nada a ver com ficção científica, não é? Exatamente. E a Lisbeth, toda a gente que leu os Milénios... Não temos isso aqui na nossa estante. É uma coisa que vale a pena ler, porque é... Os 4, depois os outros são engraçados, mas os primeiros 4, o homem, coitado, morava num 6º andar na Suécia, vivia de cigarros e de cafés, não tinha elevador, e uma das vezes que subiu ao 6º andar foi quando morreu, com 47 anos, com um ataque, como assim cardíaco, quando chegou lá acima, porque ele queria escrever 10. Eram 10 milénios. Mas eu estava a dizer, foram só 3. Claro. Harry Potter, eu obriguei os meus pais a que se viesse a carta, aceitavam-me ir à escola. Não, nunca recebi a carta. Eu sinto que eles roubaram a carta. Pois. Mas, pronto. É verdade. Mas eu lembro-me de Harry Potter e eu lembro-me que ver os filmes, porque eu, era mais jovem, portanto eu via os filmes primeiro. Era da tua altura. Exatamente, eu via os filmes primeiro, só depois é que li os livros. Sim. Portanto, tinha aquela imagem toda na minha cabeça e lembro-me de comer aqueles feijões de Bertibote. E sempre quis comer. Pois. E não sei se o professor quer comer um comigo. Vamos embora. Vamos embora? Vamos embora. Mas, professor, devido ao Covid, temos mesmo que engolir. Está bem. Ok, portanto, é escolher um e é ir na fé. Agora o professor escolhe um, com licença, e comemos ao mesmo tempo e qualquer coisa tem água, tem walls, independentemente do sabor, professor. Não.
come-se bem. O Relva. meu é preto. Relva. Uhum. É uma porcaria. Depois quando passa o açúcar. Mas é para engolir. Então vamos engolir. Vai, pessoal. Uma ajudinha. Ótimo. Uma ajudinha. Não seja por isso. Eu fiz a tropa, não? Ok, eu não, professor. Eu não. Mas o professor comia feijões na tropa, não? Comia feijão na tropa. Comia uma espécie de peixe que existia no quartel, que era em Sacavém, que vinha do Trancoso, que estava poluído, dizíamos nós, que era um peixe que tinha 2 cabeças, porque nós só víamos cabeças no prato. O pelotão de instrução só comia cabeças, até que percebemos que os rabos e o resto do peito estava na messa de oficiais. Ok. Portanto, a gente comia Eu cabeça. mesmo comia cabeça. Ou seja, eu não comia, que eu detesto peixe. Ok. Desse, ainda por cima cabeça, ainda mais. De modo que houve 15 dias que foram duros de fominha, porque eu não comia a maior parte das vezes. Mas a recruta é a recruta. Exatamente. Mas falando agora em comida, professor, eu lembro-me perfeitamente, no ano passado, o professor ter enviado uma receita. Ah, sim, isso é o melhor arroz de pato do mundo. E vamos falar desse arroz de pato. Vamos embora. Porque, primeiro, coentros Coentros. estraga qualquer comida que... Não, Exceto a está. sorda. Está enganado. Está enganado. Eu não consigo gostar Eu de sou do coentros. sul. Pois, eu sou aqui do centro. Coentros é uma coisa do outro mundo. Pois, eu ponho coentros em quase tudo. Pois, eu não consigo. A minha mãe também põe coentros em quase tudo. Pois. Pronto, já não estamos E competidos. foi engraçado, foi como eu expliquei. Nunca tinha comido um arroz de pato com coentros. E em Óbidos, num restaurante que existia e que ainda existe, mas que já não tem a mesma carta, quando sentámos para comer um arroz de pato, que eu experimento sempre quando vou aos vários sítios, aquele tinha coentros e eu incorporei os coentros na minha receita. Mas o pessoa também usa arroz basmati. Exatamente. Sem limão. Outro erro da minha enteada, que tinha lá um arroz em casa e foi fazer arroz. E eu, quando estava a comer o arroz que ela estava a fazer, um arrozinho de pato simples, Bia, o que é isto? Terceiro arroz estava ali. Tu foste fazer um arroz de pato com arroz basmati. Sabia lá se era basmati, era arroz. Olha, está muito bom. E passei a fazer com arroz basmati. Mas sem gotas de limão. O arroz basmati na água. Nada. Aí eu não faço consigo. tal e... Não, eu faço o arroz basmati para o arroz de pato. Sim. Como fazia o arroz carolino ou o arroz agulha. Cozer na água do pato. Sim, claro. Pois pronto. É impecável. O que eu aprendo a ver o 24 Kitchen. Hã? O que eu aprendo a ver o 24 Kitchen. Com coentros. Não, isso, os coentros não. Essa Com parte eu coentros. dou skip. Com coentros, não é? Essa parte vou E pôr em está na receita. Sim, O tá. outro dia estive a rever a receita. Tem lá umas falhas que eu, um dia destes tenho que acertar. Eu sou químico e, portanto, a minha receita pretende que qualquer pessoa seja capaz de a repetir. Ok. Não está uma pitadinha daquilo, uma pitadinha isso. Não há pitadinhas. Sim, ok. Mas tem lá umas coisas incompletas. Claro. Um dia Sim, porque eu às tenho... vezes também estou no 24 Kitchen e eles dizem, uma pitada de sal. Não, isto não há cá pitada. E depois são chatos porque são saxónicos. É às spoons. Às spoons e às coisas que são medidas certas, mas nós não temos. Claro. Portanto, temos que converter. E quando tento recriar tudo. aquilo na cozinha, aquilo fica todo... É Parece um uma comida de Chernobyl. E as spoons americanas ainda são outras. De modo que os anglo-saxónicos são chatos com isso. Concordo plenamente. Mas o que eu queria também trazer era... Então a pessoa faz arroz de pato. E um bom arroz de pato, pelo menos. Sim. Não, o melhor arroz de pato do mundo. Caloiro, andei a comer arroz de pato naquela tenda atrás do set. Aquilo não era arroz, não era pato. Tínhamos que cortar um garfo para abrir. Aquela tenda que fazia calor no verão, frio no inverno. Sim, frio no inverno, mas no inverno ainda tinham lá uns aquecedores. No verão é que não tinha. Maravilha. Mas o arroz de pato não era arroz, nem era arroz nem pato. Pois, mas não fui eu que fiz. Aí está o problema. Então a pessoa sabia fazer arroz de pato e não... Pois, de facto, nunca me lembrei de fazer arroz de pato. Nunca pensou fazer uma... Para os estudantes. Nunca me lembrei. Como foi a inauguração da ponta, aquele cozido à portuguesa, arroz de pato para toda a gente. Exatamente. Aqui na avenida. Mas fiz uma coisa há muitos anos que achei muito engraçado. Houve um convívio dos estudantes, aquelas festas, em que era uma altura em que os alunos tinham muitas dúvidas. E no meio do convívio parou-se e os alunos fizeram perguntas. E eu metia a música que eu quis, enquanto eles fizeram perguntas. Várias coisas. Pronto, e depois quando acabaram as perguntas, voltaram lá as vossas músicas. Essa sessão foi muito engraçada. Ok, não fiz a mínima ideia que isso Foi há tinha muitos acontecido. anos. Foi na altura em que saiu, o quê? 2000... Não, 2000 e pouco, não. Foi um bocadinho mais tarde, não foi 2000. Foi um bocadinho nada mais tarde. Foi na altura em que saiu um dos álbuns do Stool.
porque eu comprei-o e vim ouvir no carro para ir para Para o aí o convívio. Laterales ou assim, para aí por Claro, aí. claro, Mas pronto, claro. teve graça essa sessão. Imagino, imagino. Eu acho que eu lembro-me perfeitamente de comer nessa tenda. Sim. Era toda uma logística que eu. Aquilo era muito complicado. Reparem, vocês não estão lembrados, mas a cantina fechou, Sim, sim. porque o SAS estava em obras. Não é? Uhum. Portanto, Eu entrei com a cantina em obras. a única alternativa que teve foi uma bateria de fornos de micro-ondas, não é? Que estava ali naquele lado, e a tenda, enfim. No inverno havia aquecedores, no verão é impossível. Não é? Isso era o problema. No verão era aquecer a comida e esperar cá fora. Pois, isto Foi para como cá o fora. Covid. Pois. O professor era um visionário, não sabia. Mas, falando agora de. Pronto, professor, porque nós fomos também, efetivamente, pesquisar coisas sobre si. E, professor Jorge Lampreia no Google e vejo o seu currículo. Hum. 20 páginas. O professor não pesca nada de CTCT, pois não? Não pesco nada de CTCT e mais, o meu currículo nem sequer é significativo. Nestes tempos, na faculdade, eu deixei de fazer investigação em 2008, 2009. De modo que estes últimos anos, que coincidiu muito com 2006, foi a altura que a escola Ok. mudou para Bolonha. Sim. Em 2007, 2008 foi o primeiro ano de Bolonha, acho eu. Não sei se foi 2006, 2007 ou 2007, 2008. E eu esse ano tive uma vida infernal. Porque no cargo que tinha era eu que era... Não é responsável no sentido de ser eu que tinha que fazer, mas era eu que tinha que ver se as coisas estavam a ser feitas, porque nós no mês e meio mudámos os cursos todos da faculdade. E quando eu digo todos, digo estritamente todos, menos os doutoramentos. Ok. Os mestrados integrados e as licenciaturas foram mudadas em todos os departamentos no mês e meio, 2 meses. E aquilo foi uma altura muito dura para mim. E eu depois, com a direção de então, com o professor Fernando Santana, que já faleceu, não é? Aquilo começou a ser muito mais intenso do que era de antes. E eu depois deixei de ser capaz de ter condições de fazer investigação. Sim. De modo que aquele currículo que vocês estão a dizer, de facto, não era um currículo, é uma listagem dos artigos publicados até uma certa altura. Porque eu lembro-me de CTCT, professor, é a primeira semana, é dizer, uma página de currículo. Uma página de currículo, sim senhor, e vejo aquilo 20 páginas. Os professores que dão CTCT, quando concorrerem ao lugar de associados e catedráticos, veja lá quantas páginas tem o currículo. Acredito. Porque também eu gostei de CTCT e efetivamente aquela terceira semana do Excel, eu estou animado, nunca tinha aberto o Excel na vida. Portanto, eu li todo o AND e o IF. Depois cheguei ao estágio, sabes programar em Excel? Então não sei, todo macho ali. Eu ali estourar nos cantos e para aprender Excel no YouTube. Problema, nós ficámos muito surpreendidos. Com o sucesso do Excel? Não. De antes, vocês vinham com uma cadeira das escolas secundárias que se chamava TIC. Sim. E nós ainda estamos convencidos hoje que vocês sabem Excel quando chegam cá. O Excel mínimo, não é Excel, não é? Não é Excel. Nem eu sei Excel. Não preciso. Sou químico. Claro. Não sou ali como a rapaziada de informática ou como o professor Rui Costa e o professor Nelson e assim, que fazem investigação operacional e que usam aquilo. Mas nós ainda estamos... Nós esquecemos que vocês já não sabem nada. Portanto, a não ser aquela semana e curiosamente, aquela semana aqueles 5 dias de CTCT são simpáticos, mas nos casos são evoluídos demais e faltam umas coisas simples, como por exemplo um gráfico com 2 Y no mesmo gráfico, o mesmo X e 2 Y. É claro que é como dizes, vais ao YouTube e aprendes a fazer em 5 minutos. Graças a Deus que existem essas coisas. Claro. Mas os meus alunos do segundo ano, primeiro semestre, eu preciso de um gráfico e eu digo assim, meninos, não aprenderam isto em CTCT, portanto vão ao YouTube fazer. Há sempre alguém que sabe e que ensina aos outros. Mas, por exemplo, há umas coisas que mais fáceis, alguns deles não sabiam como é que se multiplica por uma constante, quer dizer, como é que multiplicam por aquela célula. Mas, no entanto, sabem umas coisas valentes lá da parte que se dá mais no fim da semana, que é a parte das... Como é que se chama? Das macros e não sei o quê. Vocês fazem umas macros lá em CTCT.
Não é? Já não foi há 4 anos. Pois não sei, eu via as minhas colegas que davam CTCT aflitas com aquilo, porque não precisavam, não é? E tinham que aprender para dar. Claro. Sei, mas Claro. Professor, vamos jogar um bocadinho este jogo? vamos sim, senhora. Temos é que ter cuidado aqui com o microfone, porque senão Sim. fica muito próximo. Professor, este jogo não tem qualquer objetivo. Nem apanhar os... Esse é o único objetivo, mas Ok. eu não sei e... Porque nós não podemos meter a rodar, porque isto roda. Mas o objetivo é pegarmos o máximo em mínimo tempo possível, enquanto Ok. falamos, professor. Ok. Portanto, professor, uma pergunta aqui agora muito, muito séria. Foi complicado entrar no Sem Censura? É? Foi complicado entrar no Sem Censura? Não. Não. Eu lembro-me do No professor... Facebook. Não, isso foi lá. Não foi complicado, mas deu uma luta ao princípio. Eu lembro-me do seu e-mail de despedida. Sim. Eu lembro-me, estava cá e eu lembro-me do professor dizer: então, já posso entrar no Sem Censura? Não, mas isso era uma brincadeira, porque deixaram-me entrar antes de eu me ter ido embora. Mas ao princípio parece que se discutiu um bocado se era suposto eu entrar ou não. Acho que houve uma discussão no grupo. Acho que sim. Eu lembro, se Não, me e houve permite. uma rapaziada que dizia: vocês estão malucos ou quê? Claro que deixa entrar, então se é sem censura. Não, Claro. E outros que diziam: não, que é para poder ser sem censura. De modo que Eu lembro-me de um post a dizer: deixem uma para entrar. Claro. Tipo, Não é verdade. uma revolução toda ali à porta do set para deixar o professor Lampreia. O sem censura teve Olha, coisas eu não. difíceis para mim. Acredito, professor, acredito. Um ao outro teve. Acredito, Nunca mais me hei de esquecer da Miss Auschwitz. A Miss Auschwitz Não gostou. conheço, não me lembro, professor. Porque... A Miss Auschwitz era uma fotografia verdadeira de uma prisioneira de Auschwitz, Uhum. escancelada, com uma cara que não devia de ser dela, porque a cara estava mais bem tratada do que o resto do corpo, e uma faixa Miss Auschwitz. Eu essa aí disse: vocês desculpem. Isso é um exagero. Claro. Não, sem censura. Acho que o mais me marcou. Pois é o humor negro e tal, Claro. e pintem lá o humor de outra cor qualquer. Porque... Claro. Eu lembro-me de um post, se me permite. Sim. Que era... vocês lembram-se mais posts que eu. Claro, foi toda uma... Não, um post de um meme qualquer que alguém meteu sobre o professor, e se me permite, foi aquela altura que havia trotinetes aí pela faculdade. Sim. E era: amor, estou sozinho em casa. E o professor era Lampreia: não posso, estou a dar aulas. Mas eu tenho 35 euros. E era o professor numa trotinete, numa via rápida. Era a taxa. E eu fartei-me de rir, e ainda me estou a rir porque a propósito dessa taxa. A taxa de inscrição. A propósito dessa taxa, se quiserem, posso explicar, não é que interessa, mas há uma coisa que precisam de saber. Não é? Fiquei furioso com os alunos com o que fizeram à Catarina. Catarina não, com o que fizeram à Carolina, deixem-me ver. Eu faço sempre confusão com Carolina e Catarina. Com Carolina Ferreira, que era presidente da Associação de Estudantes. No Facebook e não só, deram cabo dela por causa da taxa. E ela não tinha a mínima hipótese de parar a taxa. E já agora, em valor absoluto, posso explicar porque é que não há a mínima hipótese de parar essas coisas. Se nós não aplicássemos a taxa e aplicámos-la tardiamente na tentativa de esclarecimento junto à reitoria, se podíamos não aplicar aquele ano aos estudantes que já estavam cá, até que a reitoria disse que não, senhora, que tinha que ser aplicado para todos, e enquanto andávamos a discutir isto, por exemplo, os alunos do primeiro ano pagavam sempre. Certo. Não pagavam, depois era em cada ano que se matriculavam de novo, não é matriculavam, em que se inscreviam. Certo. E aquilo mudou os emolumentos no texto e diziam matrícula e inscrição. A partir do momento em que um Diário da República diz uma coisa dessas, assim, há um problema muito simples. Há 3 pessoas que fazem parte do Conselho de Gestão ou que faziam. O professor Fernando Santana, por acaso eu, e o administrador da faculdade, que era o Dr. Luís Gaspar. O Tribunal de Contas via que a taxa não tinha sido paga e quem a pagava éramos nós. Da nossa conta pessoal. Não é da conta da faculdade. Nós éramos, como membros do Conselho de Gestão, os membros do Conselho de Gestão são individualmente e particularmente responsáveis pelas dívidas e pelas coisas da faculdade. Portanto, quer dizer, não se punha sequer. Pronto, senhor, eu acho que percebo, acho que houve toda uma
uma imagem à volta desse 35, que foi criada uma parte É não saudável natural. que o professor acabou de dizer, mas também a parte mais É natural, essas dinâmica e coisas estão lúdica. naturais. E pronto, é sempre engraçado os 35 euros. Porque foi. Isso é natural. Não? Porque como eu fui caloiro, e isso acho que veio no ano anterior. Portanto, sim, já não apanhei Sim, já não apanhaste o ano o choque. em que os estudantes foram apanhados Sim, em novembro, dezembro, com uma coisa que nunca tinham pago, a não ser no seu primeiro claro, ano. claro, Isso é compreensível. Não? claro. Bom, professor, olha, assim, nós da nossa parte não temos mais pontos. Se o professor quiser falar em algum em particular, podemos falar. Eu acho que ainda temos bateria nas câmaras, porque as coisas já podem ter desligado. Mas vamos a isso. Queria-vos só relembrar, porque eu estive envolvido, Claro. porque calhou estar, e ainda no outro dia vi, andei à procura, não sei onde é que está, se é no Sem Censura, não sei o quê. Foi o episódio do papel higiênico, em 2003, por causa das propinas. Sim. Esse foi um episódio giro. Foi a mesma coisa, nós não tínhamos maneira de não cobrar propina. Claro. E os estudantes compraram 360 euros de papel higiênico, fizeram uma coisa no edifício 1, uma fila, que era de romã, e cada um deitava um rolo de papel higiênico à porta do Conselho Diretivo, na altura, que estava reunido, em setembro, 3 de setembro. E às tantas, a porta estava completamente cheia de rolos de papel higiênico, nós não podíamos sair. A vossa representante no Conselho Executivo teve graça sem ter graça nenhuma, sofria de claustrofobia, tivemos que a despejar pela janela porque ela estava a ficar cada vez mais aflita. Claro. Depois veio a TVI, na altura não havia CMTV, havia TVI, lá falaram, lá perguntaram, lá arrumámos o papel higiênico, foi para as casas de banho da faculdade. Era bem preciso agora. Era bem preciso agora em algumas. Agora estão a ver? E lá acabou. Éramos uns visionários, professor. Éramos uns visionários. Era, sim, senhora. Acho que foi na altura em que o Pina era presidente da associação. O Pina também é uma personagem da FCT. Muitos são, mas ele também é, porque demorou muito tempo até se ir embora e foi durante muitos anos presidente da associação. E pronto, professor. Olha, muito obrigado por ter vindo Nada. esta conversa. É sempre bom quando o professor consegue aderir a estas iniciativas. Não tem nada de especial. E pronto. Professor, nem muito sequer obrigado. É difícil. Muito obrigado. E pronto, ficamos terminado este episódio. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem de alguma coisa para a parte 2, e que eu possa ajudar, à vossa disposição. Muito obrigado, professor Lampreia e não senhor Lampreia. Exatamente. Muito obrigado.